Urso Sem Curso. Provavelmente você já assistiu esse desenho, ou não. Mas bom, de qualquer forma, hoje eu vou estar contando a história desse desenho do começo ao fim, incluindo o passado de cada personagem principal. A série se passa em torno da vida de 3 ursos que moram juntos: Pardo, Panda e Polar. Eles tentam se encaixar na sociedade humana, copiando seus comportamentos. Os 3 se consideram irmãos e têm uma conexão muito boa, mesmo não sendo da mesma família. Bom, agora que eu já dei uma resumida de como é o desenho, agora vamos falar do passado de cada um deles. Polar. O Urso Polar é o irmão mais novo entre os irmãos, e seu passado com certeza é o mais triste entre eles. Polar vivia no Polo Norte e tentava sobreviver a todo custo dos grandes predadores daquela região. E os grandes predadores em que me refiro são os próprios humanos. Polar vivia tentando escapar dos caçadores que estavam atrás dele. E nessa fuga dele, ele acabou encontrando uma tenda isolada. Quando ele abre a tenda, acaba se deparando com um humano, o Yuri, que tenta capturar Polar a todo custo, achando que ele estava ali para roubar sua comida. E enquanto ele tentava capturar Polar, ele acabou se machucando, e Polar o ajuda. E foi assim que começou uma certa amizade entre eles. Yuri ensinou tudo que sabia para Polar, como cozinhar ou como segurar um machado. Porém, com o tempo, Polar criou uma curiosidade sobre um baú que Yuri não deixava ele nem chegar perto. Polar queria saber o que tinha dentro desse baú que Yuri mantinha fechado. Então, certo dia, Polar acabou espiando o que tinha dentro e descobriu uma foto da família de Yuri. Desde então, Polar já colocou na cabeça dele em que aconteceu algo com a família de Yuri no passado, já que Yuri nunca comentou sobre aquilo. Então, Polar teve a ideia de usar as habilidades deles que aprendeu com Yuri para fazer um cavalinho de madeira, igual o que estava na foto. Mas acabou que Yuri ficou com muita raiva quando Polar foi entregar o presente a ele. Então ele ficou com muita raiva e gritou com Polar, que saiu correndo. Mas no caminho que Polar fazia chorando, ele acabou caindo em uma das armadilhas daqueles caçadores que queria pegar ele. E por sorte, Yuri chega lá e tira ele da armadilha. Mas infelizmente os caçadores já estavam atrás dele. Então a única opção que Yuri viu para salvar Polar foi quebrando um gelo em que Polar estava em cima. E assim Polar conseguiu sair vivo, levando junto o machado que Yuri lhe deu. Mas é claro que foi bem triste pelo fato que Polar gostava bastante de Yuri. É claro que Yuri também gostava bastante dele, mas essa foi a única forma que Yuri viu que poderia salvar Polar. Urso Pardo. Bom, sobre o passado do Pardo, a gente não sabe muita coisa, mas tudo que a gente sabe é que ele ficou órfão muito cedo. E, consequentemente, ele sofreu muito com isso. Bom, a história dele começa em um dia chuvoso, onde ele ficou preso em uma árvore. Como? Eu não sei, mas ele ficou preso lá em cima. Mas bom, os bombeiros chegaram lá e tiraram ele lá da árvore. Bom, depois de um tempo desse acontecimento, Pardo começou a fazer parte de um programa de TV. E Pardo foi muito bem recebido pelo público. Desde então, Pardo começou a acreditar que aquela família que ele fazia o programa era a verdadeira família dele. Mas acontece que chegou um garoto e foi roubando a cena. Desse jeito, deixando o Pardo com muita raiva, já que ele era o queridinho. E desde a chegada daquele garoto, o Pardo foi sendo deixado de lado, completamente esquecido e excluído. Aí então, ele percebeu que aquela não era sua verdadeira família e foi embora para procurar um lugar em que ele possa viver feliz. Panda. Panda vivia em uma espécie de laboratório, que inclusive ele era muito bem cuidado naquele lugar, com água, comida e tudo mais. Só que com o tempo ele foi enjoando de viver daquela forma e percebeu que essa não era a vida em que ele tanto queria. Então, em um certo dia, ele tentou espiar através de uma janela de vidro o que acontecia pelo outro lado e acabou vendo as imagens de uma TV. Com isso, ele ficou muito entusiasmado. E esse é um dos fatos de Panda ser tão viciado em tecnologia entre seus irmãos. E depois de ele ver aquelas imagens, ele decidiu fugir para realizar o seu sonho. E bom, e aí vem a pergunta:
como esses três ursos com histórias tão diferentes acabaram juntos. Eles acabaram se conhecendo nos trilhos de um trem. Panda estava com a pata presa entre as madeiras. Tanto o pardo quanto o polar ajudaram o panda a soltar a pata dele de lá. Mas para surpresa deles, o trem estava vindo na direção deles. Foi aí que, para escapar, eles fizeram a famosa Torre de Ursos. E por sorte, eles conseguiram. E mesmo eles sendo de espécies diferentes, eles conseguiram se dar muito bem desde o início. Por isso, eles começaram a se considerarem irmãos. Mas mesmo assim, essa não era a família em que eles procuravam. Então, eles pegaram uma caixa de papelão e ficaram lá esperando que alguém os adotasse. Porém, um homem apareceu e roubou a caixa deles. Então, eles ficaram vagando por aí e encontraram uma fábrica no meio do deserto. E lá nessa fábrica, eles fizeram suas próprias casas de papelão. Mas mesmo assim, eles sentiam que faltava algo. E por coincidência, uma pessoa fez uma encomenda e os três acabaram caindo dentro da caixa dessa encomenda. E eles foram parar lá na Califórnia. Então, para procurar sua família, eles foram lá pro pet shop e ficaram lá com a esperança de que alguém os adotasse. Mas ninguém queria adotar eles. Todo mundo preferia cachorro ou gato. Até porque ursos ficam muito grandes depois que crescem. Até que um dia eles fizeram um comercial e assim eles ficaram populares com esse comercial. E aí teve pessoas que foram adotar eles. Só que cada um ganhou um dono novo. E cada dono de cada urso tinha a personalidade que combinava com cada um. Inclusive, eles ganharam uma vida bem confortável. Mas com o tempo, eles começaram a sentir falta um do outro. Foi aí que eles perceberam que a verdadeira família em que eles procuravam era a família de irmãos em que eles fizeram. Então, os três fugiram e se encontraram lá no pet shop. Com isso, eles perceberam que não precisavam ser adotados para serem felizes. Eles só precisavam estar junto. Bom, depois disso, eles foram à procura de um lar, porque é claro, né? Eles não vão morar na rua. E bom, gente, boa parte da história foi contada nesse vídeo. Ainda não contei a parte de como eles encontraram uma casa para morar. E é isso aí, gente. Se vocês quiserem comentar desenhos ou filmes em que eu possa estar contando a história, comentem aí embaixo. Fiquem à vontade aqui, tá, gente? E bom, uma coisa, galera, eu contei a história desse desenho primeiro porque esse desenho me marcou bastante. É um desenho que eu gosto muito até hoje e eu assisto até hoje porque o desenho é muito bom. Não tem uma coisa que eu possa dizer de ruim desse desenho. Animação, episódios, tudo no desenho é bom. E é isso aí, gente. Fui!